No primeiro mundo, os humanos eram escravizados. Eles oraram e o Deus do Sol apareceu para eles. No mural, o Deus do Sol parece aquele que é levado por um elefante gigantesco. E o Deus do Sol acabou libertando a todos. No segundo mundo, as Akuma no Mi surgiram de um deus da floresta. As raças se juntaram para lutar ao lado de Joy Boy. O opositor de Joy Boy carregava a chama. E Joy Boy, mesmo assim, perdeu a guerra. No terceiro mundo, Nika surgirá para trazer o caos novamente ao mundo de One Piece. E esse caos está prestes a começar. Como prometido para vocês, sejam bem-vindos à maior teoria do canal do Geek Brasil sobre One Piece, envolvendo a origem de Imu e a criação da Gomu Gomu no Mi e também da Yami Yami no Mi. A luz do sol sempre brilhou de forma intensa e majestosa sobre os campos do Japão, aquecendo a terra e concedendo vida a todos os seres. Essa luz vinha de Amaterasu, a grande deusa do sol, cujo brilho era tão esplêndido que nenhum mortal ousava encará-la diretamente. Ela governava os céus com a sabedoria, mantendo o equilíbrio do mundo junto de seus irmãos, Tsukuyomi, o deus da lua, e Susanoo, o deus das tempestades. Certa vez, Susanoo foi banido ali dos céus por seu pai, Izanagi. Com raiva e ressentimento, ele foi ao palácio celestial de sua irmã Amaterasu para se despedir. Mas sua presença sempre causava destruição por onde passava. Ele devastou plantações, contaminou rios e, num ato de extremo desrespeito, jogou um cavalo celestial morto dentro do salão onde Amaterasu e suas servas teciam tecidos sagrados. Horrorizada com a brutalidade do irmão e temendo a violência que ele poderia trazer, Amaterasu fugiu e se escondeu dentro da caverna da rocha celestial Ame no Iwato. Assim que ela desapareceu, o mundo mergulhou em trevas. O caos se espalhou pela terra e os deuses se reuniram, desesperados, buscando uma forma de trazê-la de volta. O esperto Omoikane, o deus da sabedoria, teve uma ideia: realizar uma grande celebração do lado de fora da caverna. Os deuses começaram a rir, cantar e dançar, tentando chamar a atenção de Amaterasu. A deusa Uzumi, conhecida por sua ousadia, subiu numa banqueta e começou uma dança obscena, que fez todos os deuses rirem cada vez mais alto. Era uma gargalhada mais alta do que a outra que chamou a atenção de Amaterasu. Curiosa com a comoção, a deusa do sol espiou pela fresta da caverna. Neste momento, os deuses seguraram um grande espelho diante dela, refletindo sua própria luz radiante. Fascinada e surpresa ao ver sua beleza, Amaterasu se distraiu o suficiente para que os deuses puxassem a pedra que selava a caverna, libertando-a. A luz retornou ao mundo, ou melhor dizendo, um novo amanhecer reinou daquele dia em diante. Então, tudo leva a crer que no primeiro mundo, os humanos eles eram escravizados pelas raças que eles escravizam hoje, ou por outras criaturas que existem no mundo de One Piece. A chegada do Deus do Sol os libertou. No painel que vemos no primeiro mundo, a criatura que se parece com o Zunisha parece carregar alguém com uma coroa na cabeça. Essa criatura que parece ali com o Zunisha e ao mesmo tempo está ao lado de Noah, parece meio que carregar a salvação da população mundial, dos humanos, dos nobres de hoje, que chamamos de Tenryubitos. Esse deus do sol chega até a batalha como um salvador das pessoas e dos humanos. Recebe então o nome de Nika, mas algo acaba dando errado e o faz se tornar o ser opressor, um ser opressor que talvez conhecemos hoje. Será que teremos realmente ali a grande questão de que todo oprimido sonha em se tornar um opressor? Aquele que está sendo comandado, aquele que está sendo subordinado, sonha em oprimir, em subornar ali alguém que está acima de você? Será que este Deus
pode ter sido colocado como um humano comum que se rebelou contra as forças opressoras deste primeiro mundo de One Piece? O fato era que ele era bom, se tornou mal, e isso gerou uma grande dúvida na cabeça dos seus seguidores. Porque, afinal, qual que é a verdadeira essência do deus Nika? Um deus que salvará o mundo do desastre ou um deus que destrói tudo? Ele é um governante ou o deus da destruição? O que ele é? O que é Nika, o deus do sol? E essa é a base que eu levo de como Imu é o verdadeiro Nika. Tudo pode ficar ainda mais interessante quando nós juntamos a lore do dia em que Amaterasu se escondeu. Podemos até mesmo entender como essa é uma verdade através ali de que Amaterasu acabou trazendo escuridão, corrompendo o mundo na escuridão, da mesma forma como o Nika original, se corrompendo, se tornou completamente escuro. Imu é o deus do sol, a primeira versão de Nika, mas se corrompeu por causa de alguma ilusão. Nós não sabemos ainda se se trata de uma corrupção amorosa, se trata de uma corrupção moral, ou se trata realmente de uma ilusão que aconteceu ali com ele ou com ela devido ao momento em que acabou ascendendo como o deus do sol, como Nika. Ou até mesmo de sua inocência, porque nós ainda temos que levar a sério a teoria de que Imu venha do espaço, tenha vindo ali do espaço para redimir aqueles que estavam sendo oprimidos no primeiro mundo. Em sua corrupção, é dele que vem a ideia de que o deus do sol vem para governar, vem para destruir. Porque hoje a figura que governa o mundo de One Piece, que está sentado acima de todos os tronos dos reinos de One Piece, é Imu-sama. E ele vem para destruir os reinos. Ele está ali para destruir todas as regiões do mundo de One Piece e só sobrar a terra sagrada de Mary Geoise. Mas em sua concepção antes da queda, temos também a mesma ideia de que ele vem para libertar e também vem para salvar. Porque afinal, os escravizados foram libertados. Os escravizados foram salvos. Aqueles que oraram ali por salvação foram salvos. Aqueles que oraram por libertação foram libertos. Então, por mais que nós enxergamos Imu como um deus opressor nos dias de hoje, no primeiro mundo ele foi o libertador e o salvador da humanidade. E então, o que acontece no segundo mundo, quando Imu se torna ali o líder do primeiro mundo, o rei do primeiro mundo? O que acontece no segundo mundo? As Akuma no Mi surgem, as Akuma no Mi aparecem. E de acordo com o Vegapunk, como elas surgiram através das vontades das pessoas. Isso é muito importante para a gente marcar aqui a origem de duas frutas que são tremendamente importantes na história de One Piece. Então, em um mundo em que apenas as cadeiras dos opressores giraram, o que as pessoas e os seres escravizados tanto desejavam? Desejavam libertação mais uma vez. Eles olham para a figura de Nika como libertador, aquele que carrega a grande lenda de ter salvado milhares em lendas de gerações passadas, como aquele que vai os salvar. Eles acabam desejando, esses escravizados acabam desejando que um novo salvador venha a aparecer, inspirado então nos contos daquele que veio para libertar e veio para salvar. Então, o que surge? Surge a Hito Hito no Mi modelo Nika, a fruta que representa o lado da libertação e da salvação do Deus do Sol, o lado da libertação e da salvação que Imu acabou ocasionando para os humanos no primeiro mundo. Mas esses humanos que desejavam a libertação, que desejavam ali a salvação, eles também olhavam com fé que um novo governante deveria surgir e que deveria destruir o mundo que eles estavam, que deveriam destruir todas as bases do mundo em que eles existiam. E é aí que surge o que? Surge a Yami Yami no Mi, o poder que é capaz de destruir todos os sonhos e desejos. Qual é o grande poder roubado da Yami Yami no Mi? Ela apaga as habilidades das Akuma no Mi.
ela apaga habilidades Logia, ela acaba ali com as habilidades Zoan, ela acaba com as habilidades de Paramécias. Ou seja, a Yami Yami no Mi, ela é capaz de acabar com as vontades e os desejos das pessoas. A manifestação própria da destruição, da queda e também ali da opressão. Então sim, eu acredito que o poder de Nika se originou através da vontade das pessoas para que Nika surgisse novamente como um libertador. Assim como foi no primeiro mundo, Nika deveria surgir ali no segundo mundo para libertar agora esses escravizados, visto que os contos sobre Nika original do primeiro mundo para o segundo mundo se tornaram apenas lendas. As ações e atitudes de Imu no primeiro mundo se tornaram apenas lendas benevolentes. Mas é claro que por outro lado, nós também teríamos ali o contexto relacionado à destruição, ao caos que esse poder pode ser gerado. Então eu acredito que nós também tenhamos a Nika da escuridão, o poder de Nika da escuridão. O sol escurecido de One Piece, esse é o verdadeiro poder da Yami Yami no Mi, a Hito Hito no Mi modelo Nika escurecido, fortalecidos a ideia sobre o sol negro relacionado ali ao personagem do Barba Negra. Mas LP, então o que a Amaterasu tem a ver com tudo isso? Basicamente tudo. Existem 3 mundos no mundo de Amaterasu. O mundo antes do seu irmão lhe fazer um inferno em sua vida. O mundo em que ela está na caverna e traz escuridão para o universo. E o mundo em que ela sai da caverna e a luz volta a reinar. 3 mundos de Amaterasu para 3 mundos de One Piece. A forma como nós temos ali essa formação sendo consolidada através das ações de Imu e também ali de Nika. E a forma de Amaterasu com a sua conexão com a escuridão, com a sua ausência de luz trazendo escuridão para o universo, mas ao mesmo tempo o retorno de um novo amanhecer quando ela sai de dentro da caverna. Além de que os 3 tesouros sagrados do Japão, a espada santa Kusanagi, a joia santa e a Sakani no Magatama e o espelho sagrado de Yata no Kagami são nome das habilidades de Kizaru. Kizaru, este que está lutando ao lado de Imu, mas é o único almirante que ajudou o Luffy e também fez a pose de Nika com Bonnie, Kuma, Sentomaru e Vegapunk. Ou seja, o Kizaru porta os tesouros sagrados ali de Amaterasu, serve ali a Amaterasu da escuridão, mas ao mesmo tempo não deixa de servir aquele que é o verdadeiro Deus do Sol. Só lembrando que os poderes do Kizaru vão ser clonados por completo aqui pelo Franky, nessa teoria que vocês já acompanharam aqui no canal. Lembra que eu deveria trazer a teoria do Franky sobre copiar as habilidades ali do Kizaru antes de trazer essa teoria? Então, se vocês ainda não assistiram a teoria do Franky copiando as habilidades do Kizaru, assista depois dessa teoria, porque ela complementa pra caramba alguns sentidos sobre esses poderes e as habilidades neste reflexo do sol no Luffy. Mas as ideias sobre Nika e Amaterasu não param por aí, porque nós enxergamos a figura ali do Nika com o caráter questionador no capítulo 1136, carregando um escudo e uma espada pela primeira vez. Porém, e se não for um escudo? E se na verdade for um espelho? E se na verdade for um espelho que se tornou um escudo? Lembram do deus Omoikane? Do sábio deus Omoikane? Foi ele quem colocou o espelho na frente da caverna para chamar a atenção de Amaterasu, e esse espelho é o espelho sagrado Yata no Kagami. É muito interessante ver essa definição sobre como esse espelho é extremamente importante para o Japão, como isso pode levar diretamente à conexão sobre, na verdade, não ser um escudo, mas sim um espelho que Nika esteja portando nesse quadro do capítulo 1136. Agora repare uma coisa no espelho sagrado Yata no Kagami. Quantas circunferências nós temos aqui, né? No caso aqui deste modelo, nós não temos as circunferências completas, mas nós temos aqui 8 bases em volta do Sol.
8 bases aqui em volta do Sol. Quantas circunferências nós temos aqui em volta ali do Sol no escudo de Nika? 8 bases também em volta do Sol. A questão é que os espelhos feitos ali antigamente no Japão e na China eram feitos de bronze. Por isso que o espelho pode se parecer com um escudo. Se vocês forem observar a imagem mais clássica que nós temos, eu vou colocar aqui na edição sobre a Yata no Kagami, vocês vão observar que é quase um espelho que não tem ali nenhum reflexo. Você fica se perguntando, ué, parece mais um escudo do que um espelho. Mas era porque que os espelhos eram feitos ali de bronze. E com o tempo, se você não polir o bronze vai perdendo ali o seu reflexo e acaba perdendo também a sua utilização como um espelho e parece, né, acaba aparecendo ali mais um escudo do que um espelho por si só. No final, veremos ali os dois lados de Mu se voltando contra ele para definir quem vai governar o mundo. Se é a liberdade e a salvação ou se é ali o governante e o destruidor. Quem vai mesmo reinar no mundo de One Piece. Porém, ainda existe a grande questão. Será que ainda existe espaço para uma grande festa ser celebrada, como os deuses fizeram ali com o Amaterasu, para tirar essa forma escura e sombria de Mu? Será que com risos, festas e dança, o Luffy pode resgatar o coração corrompido de Mu, que jogou o mundo na escuridão, para que todos trilhem este novo amanhecer que Luffy está guiando o mundo de One Piece? Essa resposta, meus amigos, somente o tempo pode nos dar.